passar a mesa aqui e o apoio de todos. Bom dia a todos. Meu nome é Cláudio, José Cláudio Ferreira Martins. Eu sou professor de História, aposentado já e fora da sala de aula. Meu Deus, já vão uns 13 anos mais ou menos. Então eu estou bastante enferrujado, tanto do uso dos recursos e até de certa forma nas metodologias de comunicar com a gurizada. Toda a minha... Tem alguns meus alunos aqui, né? Estou vendo as gurias ali do IF foram minhas alunas. O Thales, que é professor aqui, não sei se está aí, foi meu aluno também. E a gente... a mim me emociona muito, né? Poder vir aqui no IF, pelo que o IF significa na minha vida de mandato político, né? Pela luta que a gente teve. Vocês conseguem ouvir bem? Não sei se estão ouvindo bem. Então, depois eu vou falar um pouco disso, porque está no contexto do que a gente tem feito, tem caminhado. Foi uma luta muito bonita que eu tive o privilégio de encontrar meu amigo Fabiano lá atrás, né? E que é o artífice, vamos dizer assim, a gente pode dizer, a gente deve muito ao Fabiano nesse processo, na implantação, no livro, enfim. E como a gente vai falar da segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, a gente precisa falar sobre a ponte Mauá, mas antes disso a gente precisa falar um pouquinho sobre a história do Jaguarão, né? E, por consequência, do corredor das tropas, onde vocês estão. Eu sei que muitas pessoas, talvez alguns professores, tenham um certo ranço com o lugar, com o corredor das tropas, e eu queria carinhosamente falar um pouco disso, porque nós estamos aqui. Eu lecionei 20 anos aqui na Escola Sampaio, aproximadamente 450 metros daqui, tá? Naquela época em que a gente saía da frente da escola e dava de cara com uma sanga fétida todos os dias. Tá? E aqui pelo corredor das tropas onde passavam justamente as tropas de gado que vinham pelas charqueadas. Ironicamente, né, e na minha opinião equivocadamente, essa cidade insiste em comemorar e fazer referência a datas muito posteriores à sua história de fundação. Acho que isso é um equívoco, inclusive, histórico, equívoco de memória, e é um equívoco político também. Tá? Então, outro dia um menino me ligou, um menino da comunicação, que é ligado à comunicação, às mídias, né? Me perguntando: professor, está errado isso aqui? A Câmara de Vereadores largou um folder que ele estava divulgando, porque tem uma atividade durante a semana que fazia referência aos 190 anos da Câmara de Vereadores. Aí ele me mandou um outro card. Tá? A cidade acabou de comemorar 168 anos. Tá? Como é que é esse negócio? Eu fiz toda uma explicação ali e realmente não tem muito sentido. Então, por que eu digo que a cidade insiste em fazer uma comemoração, assumir como uma data posterior? Primeiro referencial histórico, materialmente falando, né, do ponto de vista de acontecimento, de memória, dá conta do acampamento militar que deu origem à cidade em 1802. A cidade deveria comemorar os seus 221 anos, né? Mas ela comemora os seus 168 anos. Ou seja, a cidade teve, ao longo da sua história, pelo menos 3 ou 4 datas que foram disputadas pelas vaidades literárias e
estudos, né? Como que passaram a ideia de que quem tinha mais força, vamos dizer assim, intelectual, mais influência política, acabou levando, de fato, foi assim. Então, a Câmara comemora os 190 anos e a cidade comemora os 168 anos. Tá? Comemora-se, então, oficialmente hoje, os 168 anos de elevação da cidade do lugar à condição de a elevação oficial à condição de cidade. A Câmara de Vereadores aqui comemora o feito, porque essa região fronteiriça gosta muito dos feitos. Né? Ela comemora o fato de que aqui fomos a primeira Câmara de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul a reconhecer a República Rio-Grandense durante o período da Guerra dos Farrapos. Enfim, dessas coisas que existem. Bom, aproximadamente 6, 7 quilômetros daqui, nós, um pouco menos, né? Esses 6, 7 são do centro da cidade. Então, daqui deve dar 4, 5 quilômetros. Nós temos, não sei se vocês tiveram a oportunidade já de visitar, se não tiveram, deixo aqui uma sugestão que faço, de visitar a Charqueada ali. Porque não há como, de certa forma, compreender, né, o que aconteceu em Jaguarão, que é uma das cidades que há pouco tempo atrás tinha um dos índices de desenvolvimento humano mais baixo da região sul. Tá? Então, quando a gente tem um baixo índice de desenvolvimento humano, significa que no lugar tem desemprego, tem pobreza, tem vulnerabilidade social. Tá? E Jaguarão esteve nesse triste mapa, não que tenha evoluído tanto assim, tá? Mas evoluiu. Mas esteve por muito tempo nesse mapa do baixo desenvolvimento, baixo índice de desenvolvimento humano. E paradoxalmente a gente vai no centro histórico da cidade e se encontram 650 prédios tombados pelo patrimônio histórico cultural do Brasil. Tá? Então, vocês imaginem que encontrar o Teatro Esperança, aquela obra pujante que tem ali, né? Como teria sido possível fazer, quem poderia ter patrocinado, em que momento se poderia ter patrocinado uma obra daquelas? Né? Numa época, né, de escravidão, né? O fim de escravidão, próximo ao fim de escravidão, de mão de uso de mão de obra escrava, e não se consegue, por exemplo, um recurso hoje para restaurar, hoje, no pleno século XXI, um prédio de uma escola como o Carlos Alberto Vivas, por exemplo. Eu fui prefeito quando nós restauramos o Teatro Esperança. O restaurar o Teatro Esperança custou, na época, nós reinauguramos em 2013, custou 6 milhões de reais. Tá? O restauro da Igreja Matriz custou 7 milhões e meio. O restauro do mercado público custou 4 milhões e meio. Então, vejam de que valores. Então, vocês imaginam a cidade com 650 prédios, né, que foram construídos numa época onde, obviamente, havia um abismo social absurdo, né, mas onde havia uma elite dominante, né, uma elite rural, estancieira, que de alguma forma foi patrocinando esses investimentos. Né? E, bom, né, é preciso fazer análise sociológica para compreender um pouco desse processo numa cidade fronteiriça como a nossa. Então, Jaguarão, ainda no processo final, vamos dizer assim, da escravidão, né, o último século da escravidão, e no início do seu surgimento, vamos dizer assim, chegou a ter, aqui chegou a ser, só perdia para Pelotas, por exemplo, o número de população negra. Portanto,
óbvio que o uso da mão de obra escrava aqui foi muito acentuado, né? E nisso não tem romantismo, né? Aliás, não tem como ter romantismo na escravidão. E nós temos um exemplo, né? Uma prova em contexto, uma prova material, que são as charqueadas que temos aqui, né? Ali, né? Junto ao Rio Jaguarão, né? Aproximadamente 5 quilômetros daqui onde nós estamos. Então, vale a pena uma visita, porque um dos temas que tem, né, uma interface muito forte com o que a gente vai abordar é o tema do Rio Jaguarão, por óbvio, né, e da hidrovia da Lagoa Mirim. Tá? Nós estamos falando de ponte, né, física, a construção em concreto, enfim, mas este país, e é importante que a gente diga isso, não vai ser ainda, infelizmente, o governo Lula que vai conseguir inverter esta lógica. Mas este país, desgraçadamente, fez uma opção pela rodovia, tá? Que é um transporte caro, que encarece a comida, né? O alimento do povo, pobre trabalhador, né? E que atende a grandes interesses, né? Um país com o manancial hídrico que a gente tem, né? Com as lagoas, com os rios, com o oceano que a gente tem, né? Um país que desmontou a ferrovia por exigência de setores, né? De altos interesses, na época, inclusive internacionais, interesses norte-americanos, por conta de algo que nós não vamos ter tempo de fazer a abordagem aqui. Mas se vocês andam em cima, eu vejo que aqui a gurizada tem uma faixa de idade, né, que pode ter assim um pouco mais de, ou menos de acesso, vamos dizer, a essa informação, menos interesse, né? Mas a gente anda em cima da ponte, vocês obviamente que enxergam ali, tem, né, uma ferroviazinha ali, os trilhos estão ali em cima ainda, né? E eles passavam por dentro da cidade, lá, enxerga o posto Sil, né? Na esquina da rua Venâncio Aires, né? Dá para ver ainda que tem o resquício da curva que ele fazia. Eu, na época, quando fui vereador, ainda era vereador, foi muito polêmico, né? Foi contra aquela obra de passeio público que fizeram ali, que até pode ter, acho que ficou funcional, mas ela escondeu, né, a memória, né? Colocou em cima dos trilhos um passeio público. Né? Então, foi como tentar apagar da memória de períodos extremamente importantes para o município. Então, eu ainda cheguei a ver ali, Fabiano, nos anos 80, né, final dos anos 80, ainda cheguei a ver o trem passando ali. Né? Então, vejam que isso tem questões que podem ser colocadas de uma forma, né, para a gente avaliar, porque, embora eu possa parecer paradoxal, eu fui um dos... Tenho sido, na verdade, né, enquanto liderança política, que acabei me transformando, um das lideranças regionais aí que tem lutado pela ponte, pela segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, porque, infelizmente, né, a gente acaba entrando no mundo, né, das coisas, quando a gente tem a perspectiva e a responsabilidade de ajudar, contribuir para resolver coisas, de ter que ser prático. E ter que ser prático significa que compreender o seguinte: nós temos uma ponte que foi construída, a Ponte Maior foi construída em 1930. Tá? Daqui a 7 anos ela completa 100 anos. E ela foi prospectada para um fluxo, para uma demanda que está absolutamente ultrapassada, né? E ela está obsoleta do ponto de vista do tipo e do modelo, da intensidade de transporte que nós temos aqui. Tá? E a Ponte Mauá, ela é considerada a maior obra de engenharia da América Latina e uma das maiores do mundo daquele momento. Tá? E ela está
prospectada entre, ou melhor, ela está catalogada entre as 100 mais belas pontes do mundo. Tá? E ela está catalogada não é nem por nós, é pelos europeus, né? Pelos estudos europeus. Vocês vejam o que significa. Ela é o único bem tombado, o primeiro bem tombado como patrimônio binacional do Mercosul. Não lembro precisamente o ano, acho que foi em 2012. Então é disso também que nós estamos fazendo, mas há uma situação ali muito clara, muito constatável ali, né? Vocês vejam que hoje o dólar está 4 e deu uma baixada boa até, né? Está 4,75, 4,85, enfim. Tá? Mas a gente viveu um período aí, 2013, 2014, que o dólar estava 2 e pouco. Então, isso era um verdadeiro inferno aqui. Né? Se comprava, né, Lu, comprava roupa, bebidas ali, assim, a preços fortes. O cara colocava 100 reais no bolso no final de ano e fazia as compras aí para. Tá? Bom, isso mudou muito, mas eu tenho dito, até outro dia numa reunião do DENIT que eu estava, eu disse, olha, se baixar R$1 o dólar, explode de novo. Né? Então, o que a gente observa? Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de compreender isso no concreto, querer compreender isso no concreto, vocês fiquem ali uma meia hora por cima da ponte, no final de tarde, por exemplo. Vocês vão ver o que é uma carreta de trem passando para a freira de cima do ano, entrega aquela documentação, né, ou de lá para cá, né, que é a mesma coisa, para chegar no Porto Seco, né, no caso indo daqui para lá para chegar no Passo de Fronteira. Ali passa do lado do free shop aqui, que foi feito uma gambiarra ali, que não tem que fazer, para passar por aquela lateral, que é um pequeno desvio. Aí ficam ali os guardinhas, aquela coisa toda para passar, segura e tal. Então, é um transtorno terrível. E do ponto de vista de estrutura, a ponte está absolutamente comprometida, e está comprometida faz muitos anos. Aliás, eu tive, a primeira vez que eu ouvi falar na necessidade de uma segunda ponte, de uma outra ponte, foi em 1980. Eu estava trabalhando, começando, eu era menininho, trabalhando no comércio, 1980, vocês imaginem, né? 43 anos atrás, começou a se falar, e acredito que um pouquinho antes disso, começou a se falar de uma segunda ponte, para passar para o outro lado. Se falava, inclusive, próximo à barragem do Centurião, que é na divisa com o Erval. Então se imaginou ponte em vários lugares. Tanto é que há poucos dias atrás veio, poucos dias, um mês, 2 meses no máximo, veio um grupo de deputados aqui, eles vinham para apresentar o tema da segunda ponte, mas eu não tinha nem ideia de onde era a ponte. Aí eu comecei a falar, e eles falaram, mas é aqui, não, a gente pensava que era aqui. Porque de fato se falou muito de que a ponte poderia ser assim, assado aqui, ali, no lugar, no outro, enfim, tal, e talvez a minha fala para conseguir elucidar um pouco, né, disso, do porquê que a ponte deva ser, sob o ponto de vista ambiental, do ponto de vista estrutural, enfim, por que ela deva ser, né, onde ela efetivamente será. Obrigado. Eu pedi para colocar uma primeira imagem aqui, porque ela será, quando feita, né, quando realizada, uma obra, a obra do século, obviamente, do ponto de vista de investimentos, né, do ponto de vista turístico também. Claro que isso aqui é uma imagem, uma prospecção em 3D, né, mas é uma ponte de modelo estaiado, modelo moderno, enfim. Agora, ela cumpre, independente, ou para muito além do modelo de ponte, né, do volume de investimento, ela tem
no sentido de resolver um problema de fluxo, um problema infraestrutural, né? E de certa forma, embora ela tenha um impacto também, né, ambiental, mas também um problema de ordem ambiental, né? Por isso que o que foi contratado até hoje para, vamos dizer assim, dar início ao processo real são os estudos de viabilidade. O projeto que o professor Almeida tem aqui, que o Emiliano te trouxe a semana passada, acho que foi, não sei se ele está à mão aí fisicamente, tá. Se puder depois buscar, é interessante. Ele é um projeto, vamos dizer assim, ele é um pré-projeto, né? Porque ele não é o projeto final, ele não é o projeto executivo da obra, né? Mas ele é um projeto conceitual, a prospecção, inclusive, para ter um referencial mínimo de valores, e, sobretudo, ele tem um estudo de viabilidade econômica, financeira e ambiental. Então, isso é importante compreender porque as pessoas imaginavam e continuam imaginando, tá, por que vai fazer? A primeira coisa que vem assim, tá, mas vai fazer uma outra ponte, no que isso vai transformar a cidade? Nas primeiras perguntas, né? Por exemplo, uma ponte afastada, como será esta? Para lá, para um outro lado, não vai transformar, não tem o risco de transformar a cidade num mero corredor? Sempre tem. Acho que para Jaguarão não tem, porque tem um conjunto de outros elementos, né? Eu costumo dizer que quem vive na fronteira verdadeiramente não tem, de fato, nacionalidade, né? Porque nós somos brasileiros e uruguaios todos os dias, né? Quem atravessa a ponte, né? Eu, por exemplo, os meses de janeiro e fevereiro sou muito mais Rio Branco do que Jaguarão. Eu amo aquela Lagoa Mirim. Então, se eu puder, às vezes meu filho de fora me liga, onde é que você está? Eu estou na Lagoa. Normalmente no aniversário dele, eu estou na Lagoa. Então, isso é muito obrigado. Isso é vivido, né, pelas pessoas de uma forma muito natural e histórica. Aí vocês, a direita de vocês olham ali o símbolo da empresa Enecom, que foi a empresa que fez todos os estudos de viabilidade. E aí eu volto lá a 1980, quando eu comecei a ouvir essa história da segunda ponte, de fazer uma outra ponte, da necessidade de uma outra ponte. Eu não compreendia esse negócio, ouvia prefeito e outro prefeito falar e tal, né? Ironicamente, depois eu me transformo em prefeito e vou assumir a bandeira da ponte também. E eu fui sempre o cara que dizia, né, lá nos meus tempos de faculdade, que esse modelo de transporte no Brasil era um horror, né? Então, a vida vai mostrando, né, o mundo real para a gente, enfim. Então, mas o que eu observei, né, por exemplo, quando eu comecei a retomar os assuntos de conversar com o governo da época, o primeiro governo Lula, de conseguir uma agenda para tratar do tema desse problema da ponte e tal, havia pressão do setor transportista, e aí eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, viu? Embora eu esteja aqui falando de ponte, falando da construção da segunda ponte, embora eu seja um lutador dessa obra e tudo mais, eu não tenho nenhum vínculo com o setor transportista, que é um setor que nem gosta politicamente de mim, viu? Não vota em mim, não gosta de mim, no geral. Mas isso é por conta de... Eu digo que às vezes as pessoas podem achar que a gente está fazendo lobby, né? Tem muito político lobista, né, que eu abomino, enfim. Então, eu estou tratando aqui de temas, né, que têm profundidades, que têm questões e especificidades que eu tenho que mencionar. E das coisas que eu observei, é que nunca digo, a primeira coisa eu assumi, eu tinha um sonho de levar, e tenho ainda, né, acalento ainda, um sonho de trazer a infraestrutura para todo esse corredor das trocas. A primeira coisa que eu ouvi, quando eu fui falar no Ministério em Brasília, disse assim: cadê o projeto físico? Cadê o projeto executivo? Não, você já tem?
Pois é, vão ter que providenciar. E aí depois, só para contratar um projeto executivo de uma obra como a gente gostaria de fazer para apresentar no corredor das tropas, já custava um dinheiro que não tinha no recurso livre da prefeitura. Aí a gente vai aprendendo as coisas. Tá? E justamente por causa disso eu me volto para o tema da ponte e a primeira coisa que eu percebo era isso, que não tinha nada. Entendeu? Não tinha nada. Não tinha o que. Eu comecei a procurar, peguei lá o pessoal da nossa assessoria, o pessoal do planejamento, o pessoal do gabinete, começamos a fuçar nos documentos da prefeitura, achamos um monte de ata. A reunião de alto nível em Montevidéu em 1985. Foi a primeira coisa que eu achei. Pá, um monte de conversa, não tinha nada. Não tinha nada. Pois a muito custo, nos anos 90, nós achamos um traçado da ponte que passava diretamente pela BR, um risco reto na BR-116, atravessando ali onde é aquele hotel que estão fazendo, sabe? Eu olhava e disse, o que esses caras vão fazer? Tem ideia de desapropriar essas casas tudo aqui, tirar esse povo todo daqui? Um troço absurdo, né? Daí a gente começou a tratar disso, e com alguns movimentos, que não vem ao caso aqui, mas que obviamente envolve conversações, tratativas, apoios políticos, enfim, né? A gente conseguiu com que o governo, né, claro, obviamente, né, não posso ser aqui e além do meu tamanho, né, obviamente com o envolvimento dos interesses e da, vamos dizer assim, da organicidade da diplomacia uruguaia, né, esse tema também foi tomando corpo, até que o governo, uma das tratativas que teve em Montevidéu, assumiu o compromisso, que foi cumprido, de licitar a contratação de um pré-projeto dos nossos estudos de viabilidade da ponte, que materialmente foi a primeira vez nesses 40 anos que houve, né, na época ainda não 40 anos, mas 30 e tantos anos, a primeira vez que houve. O governo Lula, então, licitou a contratação dos estudos de viabilidade. Se eu não estou equivocado, foi em 2009, final de 2009 ainda. Tá? A empresa vencedora foi essa empresa, a Enecom. Eu tive muito contato com os técnicos dessa empresa, porque, para vocês terem uma ideia, uma das coisas que, quando eles tinham que fazer as sondagens, né, para coletar o material, perfurar, para ver o impacto e poder estabelecer o traçado da nova ponte, se puder achar ali o traçado aquele amplo, que é aquela imagem, para chegar, não esse não, o traçado, não. Esse aqui. Para chegar a esse traçado aqui, ó, que é aquele pontilhadinho lá em cima, esse é o traçado da ponte. Tá? Foi preciso conversar com muitas pessoas, e eu lembro, Magda, de um episódio muito interessante, que é aqui, nas proximidades da estrada Joaquim Caetano. Quem passa no Cerro do Matadouro, afasta ali uns 2 quilômetros para lá, tinha uma senhora que era a única que não deixava entrar. E ela dizia para o engenheiro da empresa, não, aqui não. E eu vou denunciar vocês do prefeito Cláudio, eu duvido que ele vá permitir que façam essa sujeira que estão tentando fazer conosco, que ela não conseguia compreender. Aí eu peguei ali dois amigos e assessores que trabalhavam comigo e fui fazer uma visita para ela. Aí a gente descobriu que ela gostava muito dessas linguiças artesanais. A gente comprou 3 quilos de linguiça e fomos almoçar com ela lá, para fazer um desdobre para ela, porque ela já tinha chamado o marido para se armar e correr os caras aqui. Né? Exatamente. Então, a gente foi lá conversar com ela e eu disse, a parte da sua, porque envolve isso, né? E envolve desapropriações. E o caso da terra dela é uma terra que vai ser cortada no meio. Né? E aí eu disse, mas a senhora veja bem, né? A sua propriedade vai ficar
com uma BR para os dois lados. Olha o valor que vai ter, e é verdade, né? O valor que vai ter, tal. E eu percebi que ela já viu uma maquininha tilintando assim na cabeça dela, né? Mas olha, eu acho que o senhor tem razão. Acabamos convencendo, na mesma tarde os caras começaram a fazer. Então vocês vejam o quanto isso teve. Eu fui até o Uruguai. Vamos até lá dentro do Uruguai, lá nos nossos conterrâneos, nossos vecinos, para conversar algumas coisas, né, explicar, enfim, tal. Foi uma experiência muito rica, porque a gente também, né, acha que isso é uma forma, né, da gente interagir, né, e de poder dizer para as pessoas, porque bom, elas conhecem a mim, né, aqueles engenheiros que estavam ali, eles achavam que iam roubar as terras delas, né, mais do que natural. Então, para ser um pouco mais objetivo, né, vocês vejam, estão vendo aqui a planta urbana do município, estão vendo lá, né, a BR. Se vocês tomarem por base, devem conhecer aqui, na chegada da cidade, a BR-116 e a esquina da 27 de janeiro, que é a rua principal do município. Bem naquela esquina ali, então, vocês seguem a BR, né, passando pela lateral do bairro Germano ali. Imaginem que vocês vão andar 3 quilômetros, 3.400 metros precisamente, já dentro da estrada do Tejo. Lá é onde vai passar o traçado da ponte. Depois ela afasta um pouquinho mais, porque ela busca aqui, né, a parte de menos impacto ambiental no rio. E é por isso que é aqui. Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender por que esses caras fazem as estradas tanta curva, né? Enfim. Então, nós estamos avaliando a questão ambiental, a topografia e tudo mais. Então, todos os estudos que foram feitos, que são chamados de, que são os mais complexos, são chamados de EIA-RIMA, que é estudo de impacto ambiental, né, o relatório do impacto do meio ambiente, né? Nós chegamos a ter uma audiência pública do EIA-RIMA na Biblioteca Pública, onde tínhamos aproximadamente 300 pessoas. Veio gente do Uruguai, gente de Jaguarão, da região, tal, com um debate muito complexo, eu que gosto de falar, foi uma das reuniões que eu não falei, né, porque é um tema muito complexo. E para se chegar, por exemplo, a esses estudos de viabilidade. Quem conhece o Uruguai, aqui o Fabiano, eu lembro dos dois aqui, o amigo Fabiano e a Ariana, que são uruguaios, de origem uruguaia, a gente sai no passo de fronteira, passa ali, né, cada passo de fronteira, aproximadamente, não tem preciso, acredito que seja tudo 9, 10 quilômetros, lá no que eles chamam de Impalme, que é onde dá o acesso para a estrada que vai para 33, por exemplo. Lá é o ponto de chegada, vamos dizer, do traçado, né? Então, imaginem que nós estamos aqui, né, do lado brasileiro, certo? Quilômetro 653 de Jaguarão, o viaduto de chegada da cidade é ali. Ali é o traçado inicial da ponte, de acesso à ponte. Tá? Então, tu vai daqui para lá, né? Se tu fores, vamos dizer assim, entrar para, se tu fores, vamos dizer, está indo para Pelotas, né? E vai entrar naquele acesso da ponte, vai passar por baixo do viaduto para fazer esse traçado aqui. Ó. E aqui tu vai chegar, aqui estamos no Uruguai, daqui Uruguai, e chegamos aqui a ruta, né, onde está o Impalme, acesso para Melo, acesso para 33, que é a monte dela. Certo? Então, esse é o traçado. Estamos falando aqui de aproximadamente 16 quilômetros do lado brasileiro, 9 quilômetros, 8, não chega a 9, do lado uruguaio. Neste acordo, vamos dizer assim, que foi feito, materializado, vamos dizer assim,
pelo governo Lula e pelo governo da Cássio agora, ele é diferente do anterior. O Brasil assumia toda a ponte, né? E inclusive o restauro da ponte Mauá. Eu não sei se vai se materializar dessa forma, porque tenho observado movimentos meio obtusos assim, do Uruguai, né? Nesta questão especificamente. Não posso ser indelicado em observações que fujam um pouco disso, mas é uma impressão que eu tenho, inclusive pelo que eu tenho ouvido do próprio consulado, porque a gente tem que reunir muito com o consulado. Não posso ser leviano de vir aqui dizer coisas que sejam meras suposições, né? Então, eu estou falando muito baseado no que eu tenho acompanhado, reuniões com representações de segmentos dos dois lados, né? Mas, efetivamente, o que existe no acordo é: o Brasil constrói a parte mais cara, né? Constrói a ponte, constrói o complexo aduaneiro, constrói a ponte do seu traçado, e o Uruguai faz o seu traçado aqui. O último acordo estabeleceu que o restauro da ponte Mauá, isso me preocupa um pouco, não, frustra um pouco, né? Porque tinha uma prospecção junta de uma restauração total da ponte, né? Mas que este restauro, né, que não sei exatamente qual será. Por que eu digo que não sei qual será? Porque os estudos anteriores o Brasil licitou e contratou, né? Uma empresa com know-how excepcional para fazer a licitação do restauro da ponte também. Mas o restauro está definido, em princípio, que será feito pelo governo do Uruguai. Não te preocupa, viu? O principal a gente já mostrou ali. Depois, se der, a gente só mostra aquele traçado ali que mostra a rotatória. Então, em linhas gerais, assim, fiz aqui um apanhado disso. Bom, o que aconteceu com a ponte que eu acho que é importante, né? Talvez seja o mais importante para vocês, né? Não é para mim, mas para o que vocês estão vivenciando e debatendo, talvez seja o mais importante. O que aconteceu agora, o que aconteceu antes? O governo Dilma licitou em dois momentos diferentes a obra da segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, né? E os dois momentos deu licitação deserta. Por isso que eu acho que nós evoluímos. Licitou, se não me falha a memória, em 2014 e depois novamente em 2015. Primeiro, fez uma licitação, lançou uma licitação num momento que era, vamos dizer assim, o filé mignon, né, das empreiteiras do Brasil. O Brasil tinha muita obra e as empreiteiras tinham muita obra fora do Brasil. Eu quero dizer o seguinte, que o mercado estava muito, muito aquecido. Então as empresas se habituaram a ganhar muito. Então não houve nenhuma interessada por aquele modelo de licitação que o Brasil estabelecia. O que é o modelo que na verdade é o mesmo modelo? É o RDCI. O governo, para não ter que contratar projeto executivo, né, que demora, né, e que impõe ao governo um nível maior, mais específico, vamos dizer assim, técnico, de responsabilidade, o governo opta por terceirizar isso tudo. Então, ele joga para aquele modelo de licitação, para aquele contrato, né, a licitação cheia, inclusive na questão e na responsabilidade de fazer o projeto executivo, né, e de acompanhar e, obviamente, oferecer as garantias todas. Nisso, o governo estima um preço, né, prospecta um preço e diz: olha, eu quero contratar para fazer isto, vocês assumem o compromisso de fazer todo o projeto, fazer-nos apresentar todo o projeto executivo e depois, na sequência, executar essa obra, o projeto que vocês estão apresentando. Para isso, eu estou propondo pagar
máximo de tanto. Bom, as empresas olharam, ninguém se interessou. Licitação vazia. No segundo momento, o governo, na minha opinião, errou mais ainda. Nós chegamos a apelar para que ele, imagine eu, professor de história, prefeitinho daqui da cidadezinha, ir lá no DENIT e dizer que achava que aquilo ia dar certo. Eu acho, sinceramente, o governo ainda é. Você sabe que quando. Só um parêntese disso para tentar ilustrar o que eu estou dizendo. Quando eu assumi o governo, aqui, em 2009, teve um prefeito amigo meu que estava terminando o mandato e disse: ó, abre o teu olho. Nunca briga com os engenheiros da prefeitura, senão tu está ferrado. Se tu brigar com o engenheiro da prefeitura, engenheiro, arquiteto, essa área que vocês estão aí, tu está ferrado, porque aí não anda nada. Sempre que tu puder, trata esses caras como de logo, tá? Porque senão, seus projetos não andam, e se tu não tem obra, não tem reeleição. Bom, não vou entrar no mérito do que eu convivi depois, né? Mas acho que dentro do meu perfil e da minha personalidade, acho que até fui relativamente habilidoso nisso. Mas se constata muito ao conversar com esse povo do DENIT ali, salvo, obviamente, exceções que sempre existem, mas é uma dureza. Tá? É uma dureza de demover, de qualquer coisa e tal. E uma das coisas que a gente compreendeu é o seguinte: obra de restauração é uma obra cirúrgica. Construir uma ponte, bom, né? O projeto é mais isso, mais aquilo, mais bom, né? Meter concreto. Tá? Então a gente entendia, e quando eu falava com o diretor de fã, que era muito meu amigo, lá em Brasília, e ele me dizia muito isso: os caras estão fazendo um esforço para isso dar errado, que eu vou te dizer, como de fato deu, né? Jogar para uma licitação, uma obra de construção de uma ponte junto com uma obra. E eu estou falando isso para explicar por que também que a gente entende que esta licitação deu fracassada, essa última, agora recente. Né? Mas naquela época, 2016, 15 ou 16, lançar um edital, né? Isso é uma leitura que o diretor do IFAM fez na época. Né? Os caras querem dizer para a Dilma o seguinte, né? Tá se enchendo o saco desse negócio da obra do Uruguai, vamos lançar então. Socaram as duas pontes juntas. Não tinha como dar certo. Como de fato não deu. Vocês imaginem que uma obra de restauração, uma obra que envolva patrimônio, a exceção da obra, ela pode ser agitada em 100%. Porque tu não sabe exatamente o que tu poderás encontrar ali. Né? Como de fato deu. Então, licitação deserta novamente. Bueno, o resto dessa história, até algum tempo atrás, né, felizmente não tem mal para sempre, ela foi um desastre. Né? A Dilma foi derrubada pela extrema-direita em 2016 e paralisou tudo. Sobretudo em termos de relações binacionais. Tá? Havia um esforço claro para liquidar com o Mercosul e liquidar com essas políticas de valorização de investimentos da região fronteiriça. Tá? Retomar 8 anos quase, né, de destruição disso, né, os 7 anos de destruição disso, tem sido, né, um enorme esforço que acho que vem andando dentro das circunstâncias de desmonte da política pública, do patrimônio público e até mesmo orçamentário, tem sido um esforço, sobretudo para nós, acho que já foi bastante rápido. Né? Por que bastante rápido? Porque a gente chegar a uma situação que se chegou, de que tivemos ainda neste ano, né, o lançamento de um edital, né, foi algo, na minha opinião, para o tamanho do Jaguarão, excepcional. Bom, qual o problema então que nós tivemos? Né? A ponte, que naquela época estava orçada ali já em 162 milhões, né? O governo aparentemente encolheu a prospecção de algumas coisas e lançou um edital
no dia 31 de outubro, né, que foi aberto dia 31 de outubro para as propostas das empresas. Bom, foi fracassada, eu acho que é um fracasso do termo, mas o sucesso, né, eu tinha um receio de que não houvesse nenhuma empresa interessada. Né? Para mim, mostra que as empresas baixaram a bola um pouco, né? Porque 5 empresas se apresentaram. Né? E baixaram significativamente. O governo tinha um limite para essa obra, que não é, obviamente, com todos esses componentes, mas de 252 milhões. As empresas, as propostas que elas apresentaram, oscilaram entre 350 e meio bilhão. Né? Ou seja, a proposta mais alta foi o dobro do que o governo propunha, praticamente. Mas, obviamente, que a empresa ela lança sempre lá em cima. Né? Tanto é verdade que houve, vamos dizer assim, quando tu abre o edital, ele é como se fosse um pregão ali, né? Um leilão, uma coisa assim, semelhante. Aí as empresas vão baixando e tal. Se chegou a 286 milhões de proposta naquele dia fatídico, dia 31. Fatídico não, né? Acho que foi um bom dia. 286 milhões, então vocês vejam que para uma obra desse porte, 286 milhões para os 252 que o governo propôs, dá para dizer que é uma diferença de 10%, tá? Um pouquinho mais. Então, eu estou enxergando nisso que tem uma viabilidade concreta de se ter sucesso no próximo leilão, porque se parte de parâmetros mais claros. Nisso, na verdade, tem um elemento, talvez o professor consiga achar aí, que é o do complexo aduaneiro. Aqui. O complexo aduaneiro assume, vamos dizer assim, né, será aquele espaço que é mais ou menos o que é o Porto Seco ali na entrada, quando você chega ali em frente ao posto pan-americano ali, né, é o que temos para hoje, né, nesse momento é o local, né, de fiscalização, é o local de liberação dos caminhões, onde estão os estacionamentos, essas coisas, né, as fiscalizações, tal, de carga. Aqui tem vamos dizer assim, uma demanda, né, o espaço oferecido de 375 caminhões. O setor transportista alega que isso é absolutamente insuficiente. Eles pleiteiam que para este local, hoje o que eles têm ali parece que absorve, não sei se chega a 200 caminhões. Está prospectado 375 e eles acham que tem que ser no mínimo 500, preferencialmente 600 para mais. Isso dá a ideia, né, de que a demanda cresceu, e é natural, estamos falando de um projeto de 10 anos atrás, né, 12 anos atrás, a demanda cresceu de uma forma significativa. Agora, é importante analisar, e nisso eles têm razão, de que nos estudos de viabilidade ambiental, inclusive, para esta obra, está previsto, por exemplo, algo que, porque senão talvez o governo não fosse fazer essa obra, né? Algo que vamos dizer assim, muito visceral, assim, do ponto de vista ambiental. Se você já for, não sei se alguém foi ao Chuí aqui, pelo lado brasileiro, né? Quando tu passa ali, antes de passar Rio Grande ali, antes de entrar em Rio Grande, perdão, e tu entra para Chuí, depois de um certo trecho, que são 250 quilômetros, né, daquela estrada até chegar a Chuí, Chuí Brasil, Chuí Uruguai, cidades gêmeas, né? Tu tem a reserva do Tainha ali. A reserva do Tainha é um passivo ambiental, né, e um problema ambiental muito grande, que o governo do Atlético chega ali, tomar uma multa ali de babado, porque tem que reduzir permanentemente a velocidade. Né? Então, porque é uma reserva ambiental muito, muito forte, muitos animais, enfim. Então, o governo também tem
ter mecanismos reais de resolver aquele problema e tirar o fluxo de cargas pesadas e perigosas daí, também é uma demanda ambiental que se intensifica e que se apresenta há muito tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Nos estudos ambientais está previsto também isso, né? A retirada, não sei se será lenta, gradual, do fluxo de cargas, de mudar a maior parte deles de Juí, passar por Jaguarão. Lembrando que nós estamos falando principalmente do acesso para Montevidéu, né? E a menor rota física, né? Para chegar a Montevidéu é Jaguarão e não é Juí. Agora, claro, para fazer uma viagem mais legal, fazer pelo litoral ali das praias do Uruguai, nós temos uma enorme desvantagem, né? Então, são tudo demandas que se apresentam, situações que se apresentam. Para encaminhar aí para a parte final e poder ouvir vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, enfim, alguma colocação, alguma contribuição, eu falei dos preços, né? O complexo aduaneiro, esse aqui, o complexo de fronteira, é a parte do projeto que acabou criando um descompasso financeiro, orçamentário muito grande. Tá? Então, foi nesta obra aqui que se apresentou, vamos dizer assim, a dificuldade de compor preços para, vamos dizer assim, né, aproximado do que o governo propunha. E por isso, uma das possibilidades que o DENIT avalia, né, é de lançar duas licitações, né, separar, fragmentar, né, tirar essa parte do complexo aduaneiro, fazer uma licitação específica, e a outra para que, enfim, né, talvez se possa chegar a um denominador nessa questão. Claro, há uma proposta de um dos setores transportistas de que nem seja feito isso aqui, que se adquira um terreno que tem do lado ali, para incorporar a esta área que existe e fazer ali algo que eles estão imaginando, que eu não sei exatamente o que era, a gente ficou de reunir aí para os próximos dias, tal, porque se eu achar que tem viabilidade, a gente vai apresentar isso, desde que isso não retarde aí então o processo. Tá? Quando eu digo se eu achar, não é porque eu vá decidir, é porque talvez isso, né, se ofereça como uma possibilidade, e se a gente tiver como ter uma interlocução com o DENIT sobre isso, a gente vai tentar fazer. Tá? Associado a essa questão, o governo fez uma opção já também, uma década atrás, que é retomar o tema da hidrovia. E esse é um tema interessante, eu tenho muito pouco conhecimento assim, sobre ele, tá? Mas o que acontece? O governo já fez aqui sobre a Lagoa Mirim, o Rio Jaguarão, pelo menos a parte do lado de cada ponte, os estudos de batimetria, né? Que é um estudo que faz, que avalia, mede a profundidade do rio, né? Os pontos críticos, onde é que está mais assoreado e tudo mais. Então, a primeira questão que existe a Lagoa Mirim e o Jaguarão serão dragados. Né? Tem recurso, inclusive, previsto no orçamento para dragagem do rio. Tá? Isso é uma coisa importante, entre várias coisas, né? Por exemplo, as cheias que tem havido, né? O rio também está muito assoreado. Tá? E a gente teve obras impactantes aqui, né? Um dos exemplos é o free shop plano ali. Tá? Fazer um free shop daquele tamanho ali, né? Com aquele investimento, com aquela beleza, com aqueles milhares de caminhões colocados de levante de terra, e obviamente isso traz um impacto. E a gente tem sentido isso ali. Com o rio assoreado, pior ainda. Então, esses estudos já foram importantes porque eles já dão a possibilidade real de fazer a dragagem do rio. E eu não vou afirmar aqui porque eu não tenho certeza, mas me passaram uma notícia de bastidor, assim, de ministério, que o governo pretende começar a dragagem, né, nos próximos meses já. Tá? Bom, aí tem uma discussão
porque tem uma liberação privada para um porto aqui do lado da Charqueada, né, um porto do lado brasileiro, para fazer o transbordo de cargas. Há um apelo do Uruguai que seja por lá, por conta das regiões, da região de fronteira. Eu, particularmente, acho que é razoável que seja também lá, mas há, por parte do setor transportista, uma resistência muito forte, né, em relação à hidrovia. Porque é disputa de carga, né, disputa de demanda, enfim, mas acho que pode haver um afetamento muito forte do setor, enfim, né. Eu tenho algumas discordâncias, não quero fazer abordagem que possa ser, vamos dizer, irresponsável ou que possa contribuir de uma forma negativa para o debate. Agora, o Brasil tem um modelo de transporte de carga que é esquecido. Né? Tem caminhoneiro que chega a viajar 2.000 quilômetros num caminhão. O modelo dos outros países de sucesso de rodovia são modelos que limitam ali o transporte a 350 quilômetros, né? No seu todo. Então, tem uma questão territorial, e justamente por ser territorial e pelo tamanho, que a gente precisa investir, né, na navegação marítima, né? Deveria também ser na ferrovia, mas a gente infelizmente abandonou essa política, enfim. Eu acho que em linhas gerais, assim, não sei se frustrei, se contemplei, enfim, mas em linhas gerais é o que eu pensei em abordar, né? Se eu tiver condições de responder algum questionamento, vocês fiquem à vontade, se não tiver, a gente pode ter o compromisso de buscar alguma informação adicional, até porque eu não sou nem de perto, assim, nem de perto nem de longe, nenhum conhecedor efetivo do ramo. Né? O que eu tenho conhecimento mais é pela experiência de gestão, que foi uma pontinha que a gente fez. Tá bem? É isso. Muito obrigado. Só perguntas, questionamentos, dúvidas? Eu tenho aqui, Cláudio, ótimo te ouvir falar sobre essa segunda ponte. Eu cheguei aqui em 2013, né? E nas audiências públicas, quando a gente foi escolher os cursos, a segunda ponte estava dentro dos temas que justificavam, né, que na discussão depois seria o primeiro curso que o Fernando fez. Isso. O caso tinha dois fatores fundamentais. Era o Pacto das Cidades Históricas, que na época contemplava 10 horas, eu acho, né? 9 horas, pois é. Mas a antiga enfermeria, né? Mas o Museu do Pampa. E a perspectiva de uma segunda ponte. E um dado interessante que se manejava na época, que a gente, quando circulava divulgando o curso depois, utilizava para fomentar a adesão ao curso, né? Era o emprego que essa obra viria a encontrar. É claro que a formação de técnico em edificações é uma formação específica que trabalha mais ao lado da construção de prédios, mas obviamente tem muita empregabilidade dentro desse tipo de projeto. Né? E, no geral, se falava na época de 1.500 empregos de todos os tipos, níveis de qualificações vinculados à obra. Hoje, esse dado é aproximado do real. A outra pergunta que eu queria te fazer era sobre o período previsto da obra. Se existe alguma previsão de quanto tempo a obra levaria para ser executada? Fábio, eu tenho que te agradecer. Não sei se eu desliguei. Oi. Se não eu ouvi bem, oi. Acho que eu desliguei. Está provido. Quero te agradecer porque essa foi a parte que eu acabei esquecendo. Já falando demais, esquece. Primeira questão, emprego. Né? A gente vem questionando justamente isso. Né? Primeiro, acho que vamos falar de tempo de obra. A obra, ela, no conteúdo da licitação, ela tem a previsão temporal, assim, de ser 1 ano para a conclusão do projeto, mais 3 anos para a execução e finalização da obra. Então, estamos falando de 4 anos. Tá? Segunda questão, o emprego. Né? A estimativa
é de 500 a 600 empregos diretos e a movimentação de 2.000 a 2.500 empregos indiretos. Né? Ou seja, isso é tremendamente impactante para os dois lados. Isso é a mão de obra aqui, claro que obviamente que vai vir muita gente de fora, da parte técnica, enfim, mas do ponto de vista da logística, prestação de serviços, aí fico pensando na questão da TI, na questão da alimentação, na questão da hotelaria, na questão do leva e traz, transporte, essa coisa toda. Então, isso vai aquecer enormemente, né, as nossas perspectivas. A arrecadação do município, né, que arrecada os impostos sobre uma obra que vai produzir, vai ser realizada aqui, também será muito grande. Aliás, para Jaguarão pode ser a salvação, né? Estamos bem mal, tá? Para ser sutil, estamos bem mal do ponto de vista de arrecadação orçamentária. Então, a obra vai ajudar enormemente a cidade nesse aspecto. Então, acho que com certeza vai aquecer assim, uma enormidade toda. Para você ter uma ideia, na reunião, na audiência pública que a gente fez agora em outubro, o Sindicato para a Construção da região de Melo, né, que é, vamos dizer assim, a capital do celular, né, mas a pessoa tem dificuldade de entender. Rio Branco é uma cidade que está dentro, vamos dizer assim, desse distrito, né, que é celular, né, e a capital é Melo. O pessoal da construção, do Sindicato da Construção lá de Melo estava tudo aí, porque eles estão enormemente interessados nessa questão. Né? Fiquem à vontade. Parabéns, professor, pela palestra, excelente. Eu queria saber com relação à obra do restauro, naquelas licitações que aconteceram no passado, as duas estavam juntas. Nesse pacote agora estão separadas. E o restauro tem algum planejamento? Né? Pois eu honestamente não sei como é que está isso, porque a gente não tem conseguido dialogar com o governo uruguaio. Por exemplo, o governo uruguaio não tem vindo a nada. Do ponto de vista institucional, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, alguns deputados de lá que vieram, tivemos algumas lideranças políticas, assim, comunitárias e tal, que se apresentaram, não eram poucas, inclusive. Uma notícia bem boa agora em outubro, mas o governo uruguaio efetivamente não estava. Né? E justamente porque o restauro, o acordo, vamos dizer assim, né, binacional que tem do restauro da Ponte Mauá, ele está, pelo menos até este momento, foi tirado sob responsabilidade do governo uruguaio. Sabe que talvez, provavelmente, a maioria que saiba, mas é importante fazer referência nisso, né? Ironicamente, a ponte Mauá foi construída pelo Uruguai, né? Ou foi bancada pelo Uruguai, foi paga pelo Uruguai, na época, para pagar uma dívida ao governo de empréstimo do governo brasileiro. Né? Agora o Uruguai ficou com essa responsabilidade, a missão de fazer o restauro da Ponte Mauá. O que eu sei, né, sei porque vi, sei porque acompanhei, é que existe um projeto um projeto cirúrgico, vamos dizer assim, de uma empresa de alto nível, de toda o restauro da Ponte Mauá. Esse projeto, vamos dizer assim, a concepção, né, toda de restauro, que precisava, está ali. Porque aquelas aduanas, tanto do lado de cá quanto de lá, elas são prédios que demandam um grande investimento, né? E até pelo modelo do ponte. Oi. Como é que ficaria a situação da aduana uruguaia? Falou da aduana brasileira, né? E, o Uruguai já tem 3 aduanas, uma ponte, outra no Panda e outra na estrada, e pelo que eu vi do trajeto, tu não vai passar por nenhuma das 3 aduanas. Eu não fui minha dúvida, eu tive que fazer uma pergunta que eu não vou saber responder, né? Claro, eu, por exemplo, não posso te dizer, não tenho dificuldade de dizer, por exemplo, como é que o Uruguai vai definir, por exemplo,
passo de fronteira dele, a aduana brasileira, né? E a aduana lá, porque lá vai ter aduana dos dois lados. Tem previsão para isso. Tá? Talvez vai ficar que obviamente que nós continuaremos tendo fluxo de. Aliás, eu falei em algum momento, né, de que havia, e de certa forma ainda há, menos agora, mas há, um receio de que, bom, fazendo uma obra dessa, nós vamos transformar num corredor do passado, o cara vai para Montevidéu, nunca vai entrar em Jaguarão. Eu acho que isso é muito pequeno para a gente pensar dessa forma. Primeiro, pela necessidade, vai ter fluxo de carga. Vocês imaginam, eu não disse aqui ainda para vocês, né? Vocês têm ideia de quantos caminhões passam aqui? Passam de 30 a 40 mil caminhões por ano. Tá? Estamos falando de um fluxo de carga de alguns bilhões que passam por aqui. Tá? E esse é um tema que tem que ser resolvido. Tá? São 100, 120, 30 caminhões, 150 caminhões dia. Tá? Como eu faço umas corridinhas pela BR-116, eu já peguei a situação de ver caminhões na espera ali com mais de 1,5 km de caminhões parados ali. E parados não é umas horas, parados às vezes 2 dias na espera de liberação de carga. Então o tema tem que ser resolvido. O outro tema é o seguinte: bom, talvez se a gente fosse um vilarejo, né, simplesmente, né, a gente se transformasse de fato apenas um corredor de passagem. Nós somos uma cidade que tem desse lado aqui quase 30 mil habitantes. Nós temos do outro lado ali, sei lá, 17, 18, se fala até 21 mil habitantes. Né? Nós somos uma cidade histórica, nós somos uma cidade que tem, e foi, aliás, esqueci de fazer essa referência, talvez seja até oportuno de fazer agora. Né? Essa foi uma das razões pelas quais a gente lutou para trazer a Universidade Federal do Pampa para Jaguarão. E o IFSU, obviamente, foi o grande complemento disso. Né? Ou seja, conectar essa coisa toda, o problema é que isso vira um puxadinho, né? Tu não consegue fazer as políticas públicas implantadas todos os tempos. Né? Quando a gente sonhou em trazer o IF para cá, era no sentido de trazer para esta região. Eu sou crescido nesta região aqui. Morei grande parte da minha vida aqui, mas do lado do corredor das tropas. Nunca vinha. Passei 40 anos sem ver investimento, ironicamente eu acabei honrosamente sendo o cara que trouxe os investimentos para essa região. Né? Isso que não era nada, era cheio de sarjetas, né, fétidas espalhadas para todos os lados. O IFSU é um elemento, é um equipamento público que, muito mais do que a educação, contribuiu para trazer para cá a valorização desta região e os investimentos para cá, até porque a cidade não tem lugar para crescer, ela vai crescer para esse lado aqui. Né? Então, olhar a ponte também, uma nova ponte, também é olhar com esses olhos, né? Com este olhar, com essa perspectiva. Né? Uma obra que, além de ser necessária, ela desafoga uma parte do município, mas prospecta um desenvolvimento no seu entorno por conta disso. Né? Agora, a cidade tem os seus elementos, os seus equipamentos, para ter também a sua sobrevida, né? E o seu desenvolvimento natural. E um micropolo educacional, como a gente trabalhou e eu podia trazer para cá, é um elemento importante de sustentabilidade para a cidade. Né? Acho que é pouco disso, não sei se. Eu só gostaria, já adiantando o senhor, quando a gente conversava com a senhora palestra, o senhor falou da questão técnica, o senhor fala do esforço, mas durante a sua abordagem o senhor citou várias coisas que acho interessante o pessoal observar. A gente tem várias disciplinas envolvidas nisso. A própria questão, essas obras, como o senhor disse, de separação, né? Separar o complexo, que é uma obra mais civil, da parte de infraestrutura. A gente tem aplicação de diversas, o senhor falou da própria sondagem, da parte de solos, inclusive da questão do orçamento que foi apresentado, o senhor falou da defasagem, acho que a gente conversa sempre sobre a importância que tem, principalmente dentro das obras públicas, porque é ali que a gente estima, consegue estimar os valores, consegue estimar aquilo que o governo vai investir, e também a própria questão da área topográfica. Né?
Os traçados, geralmente os projetos de rodovias, eles sempre buscam encontrar um traçado que seja adequado para quê? Para que não economize, mas tenha um menor investimento com material. Então, eu acho interessante porque, embora seja uma obra, o nosso curso ele é um curso técnico, né? Ele não tem essa profundidade, mas ele possibilita dentro das várias áreas que a gente trabalha aqui dentro. Então, sim, essa oportunidade que vai vir, nós conversamos inclusive já com as turmas da noite, nós falávamos sobre a questão da licitação, e bom saber, como o senhor trouxe essa informação de que realmente essa possibilidade de separação da obra civil, que ela é mais complexa, né, nesse sentido, de orçamento e tudo mais, para possibilitar então que futuramente se Só aproveitar o que você está dizendo, para dar 2 exemplos aqui. Vocês sabem, acompanharam que no final do ano passado, né, foi concluída uma obra da quadra aqui, que eu tive a honra e a felicidade de articular o recurso dessa quadra aqui para o Sul. Quando a gente projetou um valor lá, né, tinha um custo de obra. E eu já tive que, eu imagino, né, eu saí, a gente sai do governo, mas o governo não sai da gente, as pessoas continuam batendo na minha porta, continuam, né, a Liana é minha vizinha, ele sabe disso, né, continuam querendo que os outros prefeitos estão correndo, não tem como ver a habitação, não tem, sabe, mas a gente busca, dentro da atuação que tem, eu trabalho também, atualmente eu estou na assessoria de um deputado e a gente consegue articular algumas coisas, como aqui foi um dos exemplos. O tema da quadra aqui, por exemplo, nós caminhamos uma emenda, só vai sair com a contrapartida e o IFSU deve fazer. Não, a obra não tinha nem começado, a gente já tinha certeza que tem que botar uma emenda, como de fato botou, né? Nós estamos vivendo aqui, nós fizemos uma reunião há um ano atrás, acho que nem isso, né? Para o calçamento, a retomada do calçamento do corredor das tropas, né? Pusemos um recurso de R$600 mil, imaginando que a prefeitura, tratando com a prefeitura de que ela colocaria a contrapartida para fazer a obra aqui. Há um mês atrás, eu tive reunido com o prefeito e ele me disse o seguinte, para pegar esse gancho. Diz, olha, Cláudio, não vai dar para fazer, eu vou te propor o seguinte, vamos usar aquele recurso para fazer, para começar a fazer o fechamento da Sanga, a macrodrenagem e o fechamento da Sanga. Nós sentamos lá com as pessoas para falar de investimento da Sanga. O que eu tratei contigo foi fazer o calçamento, até porque fechar a Sanga é mais caro do que fazer o calçamento. É bem mais caro. Tá? Então, era de fazer, na sequência, posteriormente o fechamento da Sanga. Estamos numa batalha nisso. E ele dizia outra coisa, com esse recurso aí, não dá para fazer de lançamento. E eu fui constatar, de fato não dá. Então, eu disse, não, peraí, vamos fazer assim, vamos botar outra emenda. Porque licita a obra e vamos botar outra emenda, nós já indicamos outra parte da emenda, mas só para vocês terem uma ideia do que é que nós estamos falando, e por isso é importante essa contribuição do professor. Quando eu saí do governo, em 2016, fiz 8 anos de mandato, a gente começou o governo, a primeira obra que eu licitei é aquela obra, cadê a menina que estava aqui? Ali, do lado do meu filho. A Júlia, né? A primeira obra que eu licitei no governo é aquela obra que passa lá do lado da padaria de vocês, ali na Vila Barreto, que agora estão dando sequência na outra parte. Custava ali em torno de 70 mil. E é uma quadra bem larga ali. A quadra, os 100 metros lineares. Né? Hoje está numa média de 300 a 450. Né? Então, segundo a prefeitura me disse, vejam, eu fiz o fechamento de 680 metros de fiz meu governo fez, né? Fechamento de 680 metros de Sanga do corredor das tropas. Né? Não lembro, mas acho que, não sei se chegou a 1 milhão. Para fazer hoje, dali da esquina, da Joaquim Caetano, até aqui o Sul, segundo o prefeito me disse, custa quase 2 milhões. Né?
Então veja o que é esse negócio dos orçamentos. Então eu acho que o que a gente poderia dizer para vocês, né, que o sucesso nessa profissão aí, de vocês, né, ela, onde está incluído um filho que eu tenho aqui, o meu neto faz informática, faz a parte da informática aqui, é que a comunicação, né, o modelo de comunicação, de relação que vocês vão estabelecer com clientes ou com setores de governo, que for, vai ser fundamental. Né? Ou seja, a forma de se comunicar para explicar, para aprofundar a explicação sobre o desdobramento vamos dizer, de uma obra, de mercado, é fundamental. Né? Porque às vezes a gente quer falar pouco e, né, acaba contribuindo pouco também. Deixa eu só fazer uma pergunta. Como é que tu vê a expansão? A gente sabe que a cidade se desenvolve ao longo de uma rodovia, né? Como é que tu vê a expansão do município em torno desse traçado dessa nova ponte? Considerando que ele é bem no início da cidade ali, que o regime urbanístico da cidade está defasado, se tem essa necessidade do aumento do plano diretor, como é que tu vê? Acho que tem. Essa é uma boa pergunta e acho que tem. Quando a gente estava no governo, nós mantivemos por, sei lá, acho que uns 4 anos um convênio com a... Eu sempre falo isso aqui, né? Eu acho que a prefeitura poderia fazer com isso um convênio de prospecção da cidade. Até deixo essa sugestão e sou parceiro para ajudar a conversar essas coisas ali adiante. Aproveitar essa mão de obra técnica que tem para pensar algumas coisas para o entorno da cidade. A gente mantinha, respondendo a outra pergunta, um convênio com a Faculdade de Arquitetura de Pelotas. Ao longo de 4 anos se fez muito do que está se fazendo ainda na cidade em torno disso. Tá? A questão da obra da Orla do Rio foi um projeto que a gente fez lá em 2015 e 2016. A gente articulou inclusive os recursos, quem realizou foi o atual governo. Tá? E justamente isso, né? Porque o Jaguarão tem um problema que durante 30 anos, 35 anos, a maioria dos loteamentos que saíram, todos foram irregulares. Ou seja, sem planejamento urbano, sem previsão de investimento para a questão de esgoto, né? Para a questão de pavimentação, nem fio, nem água nem luz. Patacão é um dos exemplos. Assim, eu, quando me elegi vereador em 97, a primeira demanda que eu recebi no gabinete era que Patacão não tinha água nem luz e já tinha 10 famílias morando lá e outras 20 construindo. Né? Isso é um problema da cidade que vem evoluindo. Né? É importante dizer que vem evoluindo, inclusive porque nós inauguramos na época lá os cargos, por exemplo, para contratação, para concurso e contratação dos técnicos em edificações também. Né? Mas o que eu quero dizer é que ali no entorno, por exemplo, uma das coisas que tem, por isso foi uma pergunta muito importante, é que tem a previsão de, ao sair da ponte, ter ali, garantido ali, não sei se 4, 5, 6 postos novos de combustíveis, por conta do que será essa demanda. Então isso com certeza já vai intensificar, né, a ampliação do perímetro urbano do município, acredito eu, né, e o redirecionamento de alguns investimentos e de alguns equipamentos públicos também, até porque não dizer. Né? Nesse sentido que eu pensei, porque imagina toda a logística de transporte deslocando para aquela região, automaticamente a indústria dessa região se volta para aquilo ali, né? O fluxo aumentando totalmente numa nova... Claro, se vocês se localizarem um pouco, talvez um dia a gente possa, ou vocês de repente fazer uma visita direcionada ali. Tem três lugares ali que vocês poderiam ir, vamos dizer assim, visitar e fazer imaginar, um exercício de imaginação. Né? Ali onde está o viaduto de acesso da cidade, onde vai ser vamos dizer assim, a rota de acesso, ele corta ali exatamente onde é o campo do Veloterra, ali, sabe? Onde são lá do posto Pan-Americano. Ali vai ter uma nova estrada que vai abrindo. Aí
se vocês forem adiante ali no Cerro do Matadouro, ali onde tem o posto sim de entrada da cidade, né, pela BR, pega aquela estradinha ali, que é a estrada do Cerro do Matadouro, e na sequência a estrada Joaquim Caetano, já na zona rural. Ali é o segundo ponto que, dentro disso que está dizendo, vai ser impactado. E o terceiro ponto, né, o terceiro local, é o acesso à estrada do Telho. Né? Aqui, passando do lado da Vila Gerlando, ali, 3.460 metros para lá, nós vamos ter uma rótula, inclusive, que está ali prospectada, uma rótula dentro daquele acesso ali. Inclusive, eu não disse que tem uma previsão dentro do projeto, aquele, né, do pré-projeto, que é de pavimentar esse acesso secundário, principal, vamos dizer, é secundário, mas principal do ponto de vista de acesso àquela. Ele é o acesso que pegaria ali a partir da BR com a previsão de pavimentação asfáltica todo aquele trecho, 3,5 km. E que eu, abelhudamente falando, né, eu tenho a pretensão de levar uma discussão que a gente já começou, que é de considerar pelo menos um dos acessos secundários também importante, o corredor das tropas. Eu vou entrar nessa briga porque é difícil, mas eu acho que tem alguma chance de conseguir que se inclua um aditivo de contratual, claro, depois de definida a obra, o corredor das tropas em toda a sua extensão, porque aí seria tudo que a gente precisa, né, para desenvolver esse entorno. Tem 8 bairros em torno do corredor das tropas. Né? Então, a gente acha que merece isso. Pessoal, então, só para agradecer, então, seu Cláudio pela contribuição, ele foi certamente muito importante, foi esclarecedor para todos nós, muitas informações que o senhor passou, eu pessoalmente não tinha acesso. Então, entregar em nome do 21.